bem-vindo ao Diário da Vida. Se essa é a tua primeira vez no canal, eu sou a Vanessa e nós estamos aqui no novo quadro do canal, a nova playlist falando sobre diversos tipos de mediunidade com as suas características. E dando continuidade a esse tema, o vídeo de hoje é sobre diversos tipos de mediunidade de efeito físico. Quais são os tipos de mediunidade de efeito físico? Existem vários, vamos conhecer alguns, saber as suas características principais. Então me acompanhe neste vídeo até o final, deixe o seu comentário, a sua sugestão para novos temas, novos vídeos aqui. Deixe a sua pergunta para o quadro Respondendo Vocês e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Acione o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, porque senão você não vai ficar sabendo de nenhuma novidade. E ainda vai vir muita coisa aqui falando sobre muitos tipos de mediunidade. O que você não encontrar no canal, você pode deixar como sugestão e eu venho aqui fazer um vídeo especialmente para você. Como está sendo, né? Como está sendo este quadro que foi sugestão de um seguidor aqui do canal. Então vamos ao vídeo de hoje e se você gostar, compartilhe. Pede para todo mundo se inscrever. Quanto mais pessoas estiverem aqui no canal, muito mais novidades nós teremos por aqui. Aguarde as próximas histórias que estão chegando por aqui. E vamos ao vídeo de hoje saber um pouco mais sobre mediunidade de efeito físico. Quais será que são esses tipos de efeito físico que existem por aí? Vamos saber? A mediunidade de efeitos físicos, ela é definida por Kardec como sendo uma mediunidade que se manifesta por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamentos de corpos sólidos. Algumas são espontâneas e outras podem ser provocadas. Para que o fenômeno se produza, é necessário a intervenção de uma ou mais pessoas dotadas desta aptidão e que são denominadas como médiuns de efeitos físicos. E esses médiuns de efeitos físicos, eles podem se dividir em facultativos, que são aqueles que têm consciência de seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato de sua vontade. Por exemplo, suspensão de corpos pesados no espaço, rotação de um objeto e pancadas por este levantamento. Aí os médiuns involuntários e naturais, que é outro tipo de médium de efeito físico, eles são usados por espíritos para promoverem manifestações sem que eles saibam. É aqueles cuja a influência se exerce sem o seu conhecimento. Eles não têm nenhuma consciência sobre o seu poder. Eles são capazes de produzir efeitos materiais ostensivos, como por exemplo o movimento de corpos inertes, ruídos, voz direta, curas fenomênicas, transportes, entre outros. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados foi o movimento das mesas, que mais tarde ficou conhecido como mesas girantes. Então, esse tipo de médium de efeito físico é aquele que serve de intermediário em todos esses fenômenos que são autíveis, visíveis e sensíveis aos sentidos humanos, onde ele não é o agente produtor dos fenômenos. Um elemento que fornece parte dos fluidos necessários aos trabalhos.
porque há necessidade também de outros fluidos, de outras fontes. Os médiuns e os assistentes, eles doam algo de si, fornecem fluidos para que as providências empreendidas no mundo espiritual se concretizem. Eles fornecem o ectoplasma de fenomenologia física. Assim que se encerram os trabalhos de materialização completa, o ectoplasma e os fluidos dispensados, eles retornam para sua fonte de origem. Os espíritos introduzem os fluidos espirituais e da natureza através de alguns chakras e os misturam ao ectoplasma humano. Esse ectoplasma, ele é um fluido magnético que só os seres vivos podem produzir. O espírito que irá se materializar, ele penetra dentro do duplo etéreo do médium. Ficam como que um dentro do outro. E o duplo etérico do médium se transfigura, adquirindo a forma do espírito materializado. Para atuar sobre um objeto, o espírito desencarnado, ele combina o seu fluido perispiritual com o ectoplasma dado do médium e preparado com os fluidos dos demais pela equipe espiritual. Então é dessa maneira que se dá esses efeitos físicos, uma combinação de energia do médium com do espírito que irá se comunicar através daquele médium para acontecer algum fenômeno de efeito físico. Vamos então aos tipos de efeito físico que existem. Alguns deles são, então, as materializações de espíritos, isto é, a aparição de objetos e espíritos desencarnados no ambiente material. Tem também o efeito de transporte, que é a entrada e saída de objetos em lugares fechados. A levitação, que é o levantamento de objetos e de pessoas. A transfiguração, que é a mudança na fisionomia do médium. A bilocação, que é a presença simultânea do médium, aparentemente em dois lugares diferentes. A bicorporeidade, que é uma projeção ideoplástica, como se fosse um retrato de um encarnado criada consciente ou inconscientemente. Tem a voz direta, que é o surgimento de vozes dos espíritos no ambiente, sem interferência direta do médium. Escrita direta. São palavras, frases ou mensagens escritas diretamente pelos espíritos. E isso também não tem interferência direta do médium. É aí que se difere no que diz respeito à psicografia. Tem a sematologia, que é a movimentação de um objeto sem o contato físico. A tipitologia, que é sinais dados através de repercussão de pancadas, formando palavras ou frases inteligentes diretamente nos móveis, paredes ou no ar, ou por meio de mesas girantes ou falantes. Então, todos esses tipos de efeitos físicos, eles se dão com a presença do médium, onde os espíritos eles vão utilizar dos fluidos vitais de energia, né? Eles vão fazer uma combinação de energia do espírito e do que é a energia espiritual e a combinação da energia do médium, que é uma energia vital,
para ser produzido esses efeitos. Na maioria das vezes não vai ter uma influência direta do médium, apenas o espírito que vai utilizar aquela energia do médium para produzir aquele tipo de efeito físico. Não temos muito o que comentar sobre cada um desses tipos de efeito físico, porque são coisas muito difíceis de acontecer. São tipos de efeitos que não acontecem com muita facilidade por aí. Então é bastante difícil de ocorrer e também não tem muito conteúdo sobre isso. Então eu trouxe aqui para vocês os tipos e a característica principal que significa, né, cada tipo de efeito físico. Então esse foi o vídeo de hoje falando sobre a mediunidade de efeito físico. Espero que você tenha gostado e aprendido um pouquinho mais sobre esse tema. Se restou alguma dúvida, alguma sugestão para mim continuar falando sobre mais alguma coisa relacionada a esse tema, você pode deixar nos comentários. Se tem alguma pergunta, pode deixar também, que eu virei responder vocês em um outro vídeo explicando melhor o assunto ou explicando melhor alguma coisa que eu falei aqui e que você não entendeu direito. Sinta-se à vontade, o canal é feito para você, você sabe que pode comentar, sugerir o que você está precisando encontrar por aí. Obrigada pela sua atenção, fique ligado aqui no canal, confira os vídeos que já tem por aqui e fica de olho nos próximos vídeos que ainda chegarão sobre esses temas. Obrigada pela sua atenção, pela sua companhia, muitos beijos em sua alma e até os próximos vídeos.